Voltamos com o Estado de Excelência e nesse bloco vamos falar sobre o primeiro vinho assinado pela Vanessa. Mas antes, vamos conhecer um pouco a trajetória dela. Eu sou de família de viticultores, então minha família é do Vale dos Vinhedos, são produtores de uva, mas mais uva comum. Então, Isabel, Niagara, e o meu pai em 2014 fez um pequeno vinhedo para mim de Chardonnay, 1 hectare. Então ali já vem a minha história, começa a minha história. Eu venho da indústria, eu trabalhei numa grande indústria brasileira, na Miolo, muitos anos, onde que eu tive minha base como profissional. Então, eu trabalhei nas unidades do Vale dos Vinhedos, da Campanha Gaúcha, no Nordeste, na unidade do Nordeste. E em 2014 eu ia ir fazer um estágio em Portugal e surgiu uma outra oportunidade dentro do grupo, que foi assumir o projeto da Bueno. Depois do projeto da Bueno, nessa fase que eu estava na Bueno, eu conheci o Marco. Então, daí eu comecei a conhecer um outro mundo, né? Da delicadeza, do carinho que se tem, do poder trabalhar com liberdade. E já se pode ver os resultados nas primeiras coisas que ela está assinando dentro do ateliê. Rosa Evanescente. O primeiro vinho assinado pela Vanessa tem uma história fascinante. Acompanhe. O Rosa era um vinho delicado, com uma paleta aromática sutil. Ele era muito delicado e daí, poxa, eu tenho que adicionar, tenho que fazer uma pequena correção de SO2 para manter. O Marco me disse, não, isso é o que estão esperando de ti. Vamos deixar sem SO2, que vai ser um vinho com muito mais peso. Tu lançar teu primeiro vinho sem SO2. Daí quando a gente engarrafou, foi uma decepção. Porque incorporou muito oxigênio e perdeu muito aromaticamente. E ele deu uma oxidada. Daí eu disse, não vou lançar isso como meu primeiro vinho. Passou 3 meses, ele ressurgiu, ele renasceu. Porque o vinho natural continua vivo. E isso já nos surpreendeu várias vezes. Várias vezes a gente se assustou com oxidações no momento do engarrafamento, pela falta de proteção, né, pela falta de conservante. E esse vinho depois retoma a vida dentro da garrafa porque existe algo vivo dentro dessas garrafas. Foi o caso do Rosa Evanescente. Então ele floresceu novamente. Depois de 3 meses eu abri uma garrafa por curiosidade, fiquei impressionadíssimo. E é óbvio que essa coisa toda emociona um pouco porque é uma espécie de gestação, é uma espécie de bebê, uma espécie de feto que nós geramos, né? Porque tem vida ali. Eu não sabia que um vinho podia ser tão vivo assim e que ele pudesse se expressar de uma maneira tão bonita e tão impressionante, porque mudar do jeito que ele mudou é sem explicação, assim. Esse é o mundo da vinificação natural. Esse é um movimento que está ganhando muita força e ele vai crescer muito, porque são várias pessoas novas entrando, é muita gente que quer fazer diferente, que quer fazer com amor e quer fazer a paixão. É paixão, não é só tecnologia, sim paixão. Então, eu acredito que o mundo do vinho natural no Brasil vai crescer muito, porque todo mundo quer fazer algo para marcar o coração das pessoas. As notas típicas dos vinhos naturais também são muito marcadas. Nisso, acho que o vinho se aproxima muito da literatura, da música, porque, por exemplo, eu gosto de cinema por diretor. Eu não procuro cinema pela peça independente em si, de um ou de outro diretor, sem me importar quem é o autor. Eu vou acompanhar a carreira do Wim Wenders, por exemplo. Eu quero ver do primeiro ao último filme dele. Não me importando se um é melhor ou pior que o outro. Eu quero analisar o contexto da obra e eu quero acompanhar a obra desse cara para sempre, porque eu admiro esse cara. Quando o vinho é abordado dessa maneira, existe uma troca entre o elaborador e o apreciador. Isso é muito importante. Então,
a partir do momento que se estabelece essa relação entre o apreciador e o vinheteiro, a história por trás da garrafa talvez seja mais importante do que o conteúdo em si. Felizmente, às cegas a gente tem obtido bons resultados, o que prova que não é só uma historinha por trás da garrafa. Não, existem provas às cegas, elas estão aí para isso. E eu acho que existe um grande futuro para esse segmento de atuação dentro do mercado do vinho, da produção de vinhos, porque na verdade segue toda uma tendência de aumento de qualidade de vida, que vai desde a alimentação orgânica, enfim, as pessoas estão buscando menor intervenção na alimentação, inclusive, né, consumir menos coisas processadas industrialmente, e o vinho só acompanha essa tendência de melhoria na expectativa de qualidade de vida que as pessoas têm. E por falar em melhoria, você sabe qual o melhor lugar para se guardar um vinho? A Vanessa dá uma dica. O melhor lugar para guardar um vinho é na memória. Por quê? Porque o vinho a gente guarda, se a gente guardar em casa, por exemplo, na adega, ele está ali e a gente vai consumir em um momento. Mas quando a gente degusta e compartilha ele com amigos e fica toda essa questão de o momento, a alegria, o compartilhar, as vivências, a gente guardando ele na memória como vinho e como momento, eu acho que acaba sendo muito mais representativo para a vida. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja mais informações, acesse estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e até lá!